Outubro de 1962. O mundo estava em silêncio, mas era um silêncio perigoso. Por 13 dias, a humanidade esteve à beira do apocalipse nuclear. Não foi uma guerra declarada. Não houve invasão imediata. Não houve bombas caindo. Mas houve algo ainda mais assustador. A possibilidade real do fim. Essa é a história da crise dos mísseis de Cuba. Após a Segunda Guerra Mundial, o planeta foi dividido em dois blocos. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Capitalismo contra comunismo, democracia liberal contra regime socialista. Era a Guerra Fria, uma guerra sem confronto direto, mas com medo constante. Ambos os lados possuíam armas nucleares, bombas capazes de destruir cidades inteiras em segundos. E então, em 1959, algo mudou o equilíbrio nas Américas. Fidel Castro tomou o poder em Cuba após uma revolução armada. Rapidamente, o novo governo cubano se aproximou da União Soviética. Para os Estados Unidos, isso era inaceitável. Cuba estava a apenas 150 quilômetros da Flórida. Era como ter um inimigo armado no próprio quintal. Em 1961, os Estados Unidos da América tentaram derrubar Castro. A invasão da Baía dos Porcos. O plano foi um desastre. Fracassou em menos de 72 horas. Isso fortaleceu Castro e aproximou ainda mais Cuba da União Soviética. Agora, Nikita Khrushchev viu uma oportunidade estratégica. Os Estados Unidos da América tinham mísseis nucleares na Turquia, próximos da União Soviética. Então, por que não fazer o mesmo? Secretamente, a URSS começou a enviar mísseis nucleares para Cuba. Operação Anadir. Tudo foi feito em segredo. Navios soviéticos transportavam ogivas nucleares pelo Atlântico. Em 14 de outubro de 1962, um avião espião americano U-2 sobrevoou Cuba. As fotos revelaram o impensável. Bases de lançamento nuclear estavam sendo construídas. Quando Kennedy viu as imagens, entendeu imediatamente. O tempo estava acabando. Reuniões secretas começaram na Casa Branca. O grupo ficou conhecido como IXC-UMM. As opções eram claras: bombardear Cuba, invadir a ilha ou bloquear o país. Um ataque poderia iniciar uma guerra nuclear imediata. Kennedy escolheu o bloqueio naval, mas chamou de quarentena para evitar que fosse considerado ato de guerra. Navios americanos formaram uma linha no mar. Qualquer embarcação soviética que cruzasse seria interceptada. O mundo inteiro assistia. Navios soviéticos se aproximavam. Se cruzassem a linha, poderia ser o primeiro tiro da Terceira Guerra Mundial. E então, eles pararam. Alguns navios recuaram, mas a crise estava longe de acabar. Submarinos soviéticos estavam submersos perto do bloqueio. Um deles, o B-59, foi detectado e cercado por navios americanos. Bombas de profundidade foram lançadas. A tripulação soviética acreditava que a guerra já havia começado. O comandante queria lançar um torpedo nuclear. Era necessário o consentimento de 3 oficiais. 2 disseram sim. 1 disse não. Vassili Aripov. Ele se recusou. Se tivesse concordado, Nova York poderia ter sido o primeiro alvo. O mundo talvez não existisse como conhecemos hoje. Enquanto isso, cartas urgentes eram trocadas entre Kennedy e Khrushchev. Uma carta emocional, outra mais dura e estratégica. A tensão chegou ao auge em 27 de outubro. Um avião U-2 foi abatido sobre Cuba. Piloto morto. Agora sim, muitos acreditavam que a guerra era inevitável, mas Kennedy decidiu não retaliar imediatamente e escolheu negociar. E foi aí que surgiu
o acordo. A União Soviética retiraria seus mísseis de Cuba. Os Estados Unidos prometeria não invadir a ilha. E secretamente removeriam seus mísseis da Turquia. Em 28 de outubro, o anúncio foi feito, a crise terminou. Mas o mundo nunca mais seria o mesmo. Depois disso, foi instalada uma linha direta entre Moscou e Washington, o chamado telefone vermelho. A crise mostrou que o mundo estava a um erro de cálculo da destruição total. E talvez a maior lição tenha sido esta: o poder nuclear não é apenas sobre força, é sobre responsabilidade. 13 dias, apenas 13 dias, mas foram suficientes para provar que o destino da humanidade pode depender de decisões tomadas em silêncio, ou da coragem de um único homem. A crise dos mísseis de Cuba não foi apenas um confronto político, foi um momento em que a humanidade encarou o próprio fim e recuou. Se você gosta de história contada com estratégia, tensão e mapas animados, inscreva-se no Armchair Historian Brasil, porque entender o passado é entender o poder